Estranhos que estão em cativeiro são forçados a escolher quem vive e quem morre em um teste feito por alienígenas. Bem-vindos de volta ao Filme Expresso. Hoje vou mostrar a vocês um filme de mistério e drama de 2015, intitulado Círculo. E já se inscrevam no canal, assim vocês ajudam o canal a crescer, e já curti também assim e vou saber que vocês estão gostando do conteúdo e bora pro vídeo. Spoilers à frente. Cuidado e fiquem atentos. Uma luz suave se acende, revelando pessoas de pé em um círculo, inconscientes. De repente, uma jovem acorda. Ela chama, mas ninguém responde. Ela tenta se mover à sua frente, mas um alarme toca. Ela percebe que está em pé em um círculo vermelho. Ela tenta se mover para trás, mas o alarme toca novamente. Ela tenta tocar o soldado ao lado dela, mas o alarme também toca. Um círculo brilhante está em sua mão. Um homem do outro lado da sala diz para ela parar de se mover. Ele diz que eles podem nos ver. Ela faz perguntas para as quais ele só pode adivinhar as respostas. Outra mulher acorda, em pânico. Ele tenta acalmá-la, mas ela se move e um feixe de eletricidade sai do meio do círculo de pessoas e a mata. De repente, as luzes se acendem e todos acordam. Um homem morre instantaneamente. O primeiro homem diz para todos pararem de se mover, enquanto um policial procura por sua arma. Ele diz para todos ficarem parados e não tocarem em ninguém. Um som de apito é ouvido e um dos homens que foi morto é arrastado, sua mão também brilha. O apito continua e a carga elétrica começa a se acumular, matando o primeiro homem antes que ele possa falar novamente. Todos estão entrando em pânico agora, mas enquanto eles se acalmam, o homem de chapéu descobre que está controlando as luzes no chão. A luz para na frente de uma mulher e a eletricidade a atinge. Enquanto os outros perguntam o que está acontecendo, o homem de chapéu diz para eles verem como podem mudar as luzes no chão. Todos tentam seguir suas instruções e percebem que só podem ver a luz que estão controlando. O homem de chapéu diz que eles são quem escolhe quem morre. O apito começa e outra pessoa é atingida. O apito começa novamente enquanto a mulher grávida olha ao redor tentando entender o que está acontecendo. A eletricidade atinge novamente e ela diz que na verdade eles estão votando. Ela diz que estão matando quem recebe mais votos e que escolhem fechando suas mãos. Alguém sugere que todos votem no morto e todos concordam, enquanto o apito está em andamento. Quando para, alguém é atingido independentemente. Na próxima vez que apita, todos tentam não votar. De repente, todas as luzes dos apontadores se acendem e alguém ainda é atingido. O cara com o moletom azul diz para todos ficarem quietos e sugere que eles desenvolvam uma estratégia para entender sua situação e parar o que está acontecendo com eles. Sua sugestão é matar os mais velhos primeiro. O homem do chapéu concorda, mas nem todos os outros. O cara com o moletom azul diz que eles devem começar com o primeiro à direita dele e matá-los no sentido horário. A senhora grávida discorda, mas ninguém tem uma ideia melhor. O apito continua e o primeiro homem idoso implora, mas o atingem. Como a maioria concorda com a estratégia do moletom azul, eles tentam entender o que está acontecendo com eles. Eles perguntam ao soldado, achando que ele pode saber o que é, como uma invasão alienígena ou algo parecido, mas ele está tão confuso quanto o resto deles. Um homem no fundo começa a falar sobre o que lembra antes de acordar ali. Ele lembra de estar preso em um engarrafamento, depois de correr antes de tudo escurecer. Alguns outros dizem que lembram a mesma coisa. O apito começa novamente e eles votam, pela segunda pessoa idosa. O cara se lembra de ter sido puxado para cima em uma nave. Ele também se lembra de uma sala vermelha com corpos empilhados, que ele agora pensa que não estavam mortos, mas na verdade drogados. Todos votam na terceira pessoa idosa, enquanto continuam sua conversa. O quarto idoso diz que também lembra algo, talvez os alienígenas, como eles falavam e como eram. Algumas pessoas não acreditam nele, achando que ele está mentindo para se salvar. Mas ele é atingido. O cara do chapéu pergunta quem será o próximo a ser atingido. Eles apontam para a mulher do chapéu, perguntando quantos anos ela tem. O fato de ela ter apenas 52 anos muda a opinião dos outros. Ela diz a eles que teve câncer, mas venceu. O cara do moletom azul pensa que, como ela tem mais chances de morrer do que o resto deles, ela deve ser a próxima. Um médico interfere, dizendo que isso não é verdade. Para isso, o cara do moletom azul diz que, como ela tem mais de 50 anos, ela precisa ir, mas alguns dos outros discordam, perguntando até que idade o limite poderia chegar. O cara do moletom azul tenta convencê-los de sua estratégia em vão. Eles o matam. A senhora com câncer sugere que eles comecem a descobrir por que foram escolhidos para o círculo. Embora alguns pensem que foi um cenário aleatório. Ela diz que devem tentar aprender mais um sobre o outro. Beth começa e conta aos outros sobre ela mesma.
Enquanto ela fala, o apito começa novamente e ela é atingida. Depois disso, a maioria das pessoas acha que não devem compartilhar seus nomes e estão apreensivas em compartilhar qualquer outra coisa também. Craig fala a seguir, dizendo que a mulher à sua esquerda é sua esposa. Alguém pergunta quem mais se conhece. E um homem lá atrás fala, dizendo que conhece o médico. Os dois não querem compartilhar como se conhecem, porém. Craig continua, implorando as pessoas para não matarem sua esposa. O apito continua e outra atingida ocorre. A seguir, pedem ao homem hispânico que fale, mas ele não entende inglês. A mulher atrás dele diz que vai traduzir. Ela pergunta sobre a família dele e ele diz que tem 3 filhas no México. O homem da gravata vermelha começa a falar sobre imigrantes ilegais, mas o homem da camisa de flanela pergunta a ele se ele precisaria de um green card para ser abduzido por alienígenas. Eles dizem para a tradutora perguntar se ele estava nos Estados Unidos legalmente e ele diz que não. O apito continua, mas atinge uma jovem na primeira fila, para a surpresa de alguns. O policial reconhece um cara da primeira fila, Raul, porque ele agrediu sua própria namorada. A senhora com câncer pergunta se ele tem certeza de que era ele. A troca entre o policial e Raul se torna mais sobre perfil racial e preconceito, do que sobre o que ele poderia ter feito para o policial conhecê-lo. Quando começam a perguntar se ele agrediu a namorada, ele diz que ela mereceu o que recebeu. Na próxima rodada, Raul é atingido. Depois disso, a loira da primeira fila diz que talvez devam descobrir quem é bom e quem é mau. Ela diz que deve haver uma razão para estarem ali, mas o homem ao lado dela não concorda, dizendo que talvez o objetivo todo seja eles se matarem enquanto os alienígenas observam. No entanto, o cara loiro atrás dela interpreta a pergunta dela como descobrir quem merece viver. Então eles se perguntam com base em que deveriam decidir, enquanto o apito continua. Ele atinge a mulher muçulmana na primeira fila. O homem afro-americano faz a pergunta racial e provoca a conversa. Os brancos, a princípio, dizem que naquela sala nada é justo e os outros afro-americanos pedem para ele não continuar com a conversa, pois ele só se tornará um alvo. O homem do chapéu concorda com eles. A pergunta revela como as pessoas realmente se sentem em relação à raça. O policial é o próximo a falar, revelando seu racismo e preconceito. O apito começa, o policial morre. O soldado acha que eles não deveriam falar sobre suas opiniões e preconceitos, mas o homem afro-americano discorda, dizendo que tudo deve estar na mesa. O soldado e o tradutor dizem que eles não devem se virar um contra o outro e, em vez disso, tentar entender o que está acontecendo com eles. Na próxima vez que votam, tentam votar em si mesmos, mas não funciona. Então eles tentam votar na pessoa ao lado. Alguém ainda é atingido, porque alguém cometeu um erro. Eles tentam a mesma coisa de novo e a mulher grávida ajuda o garoto ao lado dela. De repente, a garota grávida e um homem são escolhidos, então todos votam novamente. O homem é atingido. O cara lá do fundo diz que votou no homem, porque ouviu votando na garota grávida. Ele diz que, da maneira como o jogo foi projetado, no final ficará entre a garota grávida e o garoto. O loiro da segunda fileira responde que, se eles se livrarem deles, todos terão uma chance melhor. O homem da camisa de flanela diz que um deles deve sair, mas o homem da gravata vermelha discorda. A mulher com câncer diz que a garota grávida conta como 2 pessoas. A votação começa e é novamente um empate, entre uma mulher mais velha e o garoto. Eles votam na senhora. O homem do fundo e o soldado acham que devem proteger os dois, mas o homem com os óculos quer saber como eles são primeiro. Ele pergunta ao garoto quando a votação começa e é outro empate, entre a garota grávida e o garoto. O cara atrás deles diz para matar os dois, mas ele é atingido em vez disso. Craig sugere que eles peçam voluntários. Eles passam pelo círculo, mas ninguém se apresenta, até que um adolescente diga que vai se voluntariar. Eles discutem se devem perguntar por que ele faria isso. Eventualmente, ele responde, dizendo que não quer matar ninguém. O homem da camisa de flanela diz que ele é um garoto e que não é justo deixá-lo fazer isso. O homem da gravata vermelha e o homem dos óculos discordam, então eles perguntam se ele tem certeza. Um cavalheiro mais velho do fundo se voluntaria em seu lugar e quando o apito começa, ele sai de seu círculo. O homem de terno preto o antagoniza quando descobrem que ele é um diácono. Eles finalmente chegam à pergunta religiosa. O homem de terno preto diz a eles que eles têm apenas um Deus agora e é o Zapir. Ele fica bravo e tenta encontrar os outros ateus no círculo. O apito começa e ele acha que todos vão escolher ele. Tanto ele quanto outra garota são escolhidos. Ela é atingida. Ele continua a provocar todos, perguntando para a loira ao lado dele se ela é atriz pornô. Ela diz que não, mas ele continua a pressioná-la e ofendê-la. A próxima rodada de votação chega e ele morre.
Enquanto a loira chora, o homem dos óculos diz que eles devem considerar se alguns deles têm filhos. Craig diz que ele e sua esposa têm uma filha. O homem dos óculos acha que os que não têm filhos devem se sacrificar. O homem da gravata vermelha pergunta a uma mulher lá do fundo se ela tem filhos ou marido, mas ela joga a pergunta de volta para ele. Enquanto ele está respondendo, outra garota é atingida. Então a mulher conta a ele sobre sua vida e eles descobrem que ela é gay. O homem da gravata vermelha é claramente homofóbico e os outros se ofendem com o que ele está dizendo, então na próxima rodada de votação, ele morre. O cara loiro pergunta o que acontece no final quando restam apenas dois. Eles empatam? Então o cara lá do fundo sugere que um dos dois não votaria e efetivamente se sacrificaria. O homem da camisa de flanela diz que se sacrificaria e a mulher com câncer sugere que eles escolham alguém em quem confiem para tomar a decisão certa. O tradutor diz que ninguém pode ser confiável. O cara loiro diz que todos devem decidir. A mulher loira pergunta o que acontece se a escolha chegar a eles dois? O médico diz que eles poderiam decidir por eles. A votação está em andamento e ela e o homem que a conhece estão empatados. Eles morrem juntos. O rapaz loiro está convencido de que eles devem decidir qual dos dois deve morrer, mas o soldado acha que ele está manipulando todo mundo para se livrar tanto da garota grávida quanto do garoto. Craig pergunta quem eles escolheriam entre os dois, então o homem dos óculos pergunta à garota grávida o que ela faz para trabalhar. Os outros não acham que é uma pergunta justa, enquanto ele continua explicando que é importante saber quem contribui mais para a sociedade entre eles. O tradutor diz que o importante é que ela está grávida. Os óculos antagonizam a garota grávida, quando outra rodada de votação começa e mata o cara do chapéu. Flanela pergunta aos óculos o que ele faz e ele responde que é banqueiro e um membro contribuinte da sociedade. Os óculos antagonizam todos eles, mas o tradutor é atingido. A maioria das pessoas acha que o homem hispânico deveria ser o próximo, quando o homem do fundo diz que um lado matou o tradutor porque ela nunca votaria no garoto ou na garota grávida. Agora que a questão dos lados é levantada, eles começam a contar uns aos outros para ver onde cada um se posiciona. Quem será o grupo a votar pelas garotas e quem não será? A votação começa e o garoto e o homem hispânico empatam. Ele percebe o que está acontecendo e se sacrifica pela garota. Os óculos antagonizam o soldado e ele se alinha com o lado que quer matar as duas garotas. Ele e o rapaz loiro conseguem o casal e o homem afro-americano do lado deles. A votação começa. O garoto empata novamente, mas desta vez com os óculos. O homem afro-americano e o homem loiro dizem que devem deixá-los morrer. Mas apenas os óculos morrem, porque a esposa muda seu voto. Eles descobrem que foi ela, mas ela diz que não mudou, apenas não votou. O cara da flanela diz que todos sabem que eles vão morrer e que é melhor sair com um pouco de dignidade. Craig acha que ele está insinuando que o garoto deve morrer e a garota grávida deve ser a última. O rapaz loiro quer convencer a mulher loira a se juntar ao lado dele, mas quando não consegue, ele diz que eles deveriam votar no homem da flanela para equilibrar as coisas e ter mais tempo para discutir tudo. Eles votam no homem da flanela. Em seguida, eles tentam encontrar a maioria para cada grupo, então o soldado sugere que eles votem na esposa, para testar o marido. No último segundo, Craig troca seu voto e o soldado diz que todos votam no homem afro-americano. Depois que ele morre, o rapaz loiro fica com raiva de Craig e diz que provavelmente eles nem são casados, tentando virar todos contra eles. Todos começam a fazer perguntas a eles, mas a esposa cede quando uma das mulheres pede o nome dele. Ela nem se lembra de quando ele disse antes. Craig cede e diz que foi ideia dela, mas eles ainda o matam. A falsa esposa diz a eles que ela não mentiu sobre o filho dela. O rapaz loiro continua lembrando a todos que todos eles são assassinos, mas ele promete à esposa que, se ela se juntar a ele, ele a manterá viva. Ele pergunta ao homem mais velho a que lado ele pertence, mas o homem não fala. Então ele pede a mulher ao lado dele para se juntar a ele, explorando os sentimentos dela pela família. A votação começa e termina com um empate de 5 entre o rapaz loiro, o soldado, a senhora com câncer, a mulher loira e a mulher gay. Apenas o rapaz loiro sobrevive após a nova votação. O diácono está chorando e o rapaz loiro continua com sua estratégia, então pede o voto da garota grávida. Ela diz não. O homem do fundo mantém sua posição sobre a estratégia. O diácono pede desculpas à garota grávida e sai de seu círculo. O homem do fundo e o rapaz loiro percebem que precisariam mudar de estratégia, então o rapaz loiro propõe trocar com ele por uma das garotas e ele lhe dará a esposa falsa. A votação começa e todos votam, exceto o homem mais velho. A esposa morre. O homem do fundo diz que o homem mais velho nunca votou durante todo o processo e chegou até onde estão.
O homem do fundo e o rapaz loiro discutem sobre ele, com o primeiro fazendo o outro pensar que todos votarão no homem mais velho. Mas ele e a garota grávida têm um entendimento sobre em quem eles vão votar. O Zapper mata o rapaz loiro. Apenas 4 deles restam. Desta vez, todos votarão no homem mais velho, porque não tem outra escolha. Ele morre. O homem fica com as 2 garotas e eles conversam sobre o motivo de tudo estar acontecendo. Ele diz que talvez os alienígenas estejam conduzindo um experimento para ver como os humanos são e o que é importante para eles. A garota grávida pergunta por que eles fariam isso fazendo com que eles se matassem, então o homem responde que ao escolher quem morre, eles podem ver como as pessoas julgam umas às outras e como pensam. Em seguida, ele diz às 2 garotas que elas teriam que decidir qual delas morre, ele não pode tomar essa decisão por elas. O garoto chora, porque tomou sua decisão. Ela vai, pelo bem do bebê. Ele diz a ela que eles vão juntos, mas no último minuto, quando o garoto sai de seu círculo, ele vota na garota grávida. Tanto a garota quanto a mulher grávida caem, mas nada acontece, ele ainda está preso na sala. Outra votação começa, ele xinga os alienígenas pensando que eles vão matá-lo independentemente e ele não vota. Quando o apito para, ele vê que está empatado com o bebê e tem que escolher entre o bebê e ele mesmo. Ele escolhe o bebê para morrer. Ele acorda do lado de fora olhando para cima em uma nave espacial. Quando ele se levanta, vê que há mais de uma delas. Ele enganou todos na sala para chegar à última rodada do círculo de votação, sabendo o que faria se chegasse lá. Ele se salvou.